O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 133, Contaminantes Emergentes em Águas e Efluentes. E para falar sobre esse tema aqui no podcast, eu e o Renato, a gente vai receber o Diogo Taranto, que é engenheiro e especialista em gestão e tecnologias ambientais. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Renato, Gustavo, prazer falar com vocês, tudo ótimo. Vamos lá, estou aqui à disposição para, no que for possível, para ajudar em esclarecer um tema tão importante para a nossa sociedade. Excelente, Diogo, um prazer receber você aqui no nosso podcast, no Beabá da Sustentabilidade. E olá, Gustavo, como sempre, muito bom a gente estar fazendo esses papos aqui, trazendo gente boa para discutir assuntos de qualidade e informar nossos ouvintes. E olá a todos os nossos ouvintes, obviamente, sem eles não seria nada esse podcast aqui, né? Então, Diogo, a gente vai fazer aqui uma rápida introdução, né, a esse tema, essa conversa, antes de a gente ir para as nossas perguntas e começar esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. E para começar essa conversa, a gente trouxe aqui uma pesquisa de doutorado da Unicamp, que saiu na edição número 682 do Jornal da Unicamp, entre os dias 13 e 26 de março, a edição... Tem um barulho aí. A edição, essa edição ela sai, né, o período dela é entre os dias 13 e 26 de março de 2023, que foi referente à publicação, que detectou a presença de contaminantes emergentes em 12 rios da bacia PCJ, ou seja, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, sendo a maioria deles na região de Campinas, em São Paulo. Essa pesquisa foi liderada pelo pesquisador Rafael Zana Akayaba, que analisou amostras de água coletadas em pontos de várias cidades de Campinas, Paulínia, Jaguariúna, Jundiaí, Atibaia, Capivari, Piracicaba, Atibainha, Cachoeira, Camanducaia, Corrubataí e Pirapitigui. E os resultados da pesquisa mostraram que os PFAs foram detectados em todos os rios analisados, com concentrações que foram variando de local para local. Esses PFAs são um dos tipos de contaminantes emergentes que vamos falar hoje aqui com o Diogo, e eles são muito utilizados em diversos produtos, desde antiaderentes, surfactantes, pesticidas e outros. São compostos resistentes à degradação natural e podem se acumular no meio ambiente, no corpo humano, causando problemas à saúde, sistema nervoso, produtivo, imunológico, e eles são compostos químicos, né, organohalogenados, geralmente hidrofóbicos e lipofóbicos. E segundo o Instituto Nacional da Ciência, Saúde Ambiental, os dois PFAs mais conhecidos e estudados são o ácido perfluorooctanoico, o PFOA, e o perfluorooctanosulfonato, que é o PFOS. Vai lá, Gustavo, segue a notícia aí, para a gente entrar para a pesquisa, para as perguntas. Tá bom, e voltando ao estudo, a situação Diogo. mais preocupante, ela foi identificada no rio Jundiaí, né? Dos 8 PFAS estudados, 6 foram qualificados em concentrações que variam de 2 nanogramas por litro a 14 nanogramas por litro. O limite preconizado pela legislação de índices toleráveis por agências ambientais australianas varia de 1,7 a 5 nanogramas por litro. No rio Piratinguí, por exemplo, um dos ácidos, o perfluoropentanoico, ele atingiu o nível de 50 nanogramas por litro, mas foi o único encontrado naquele curso d'água. No estudo da bacia PCJ, em 6 das 14 amostras analisadas, foram identificados valores de PFAS acima da concentração limite. A avaliação para a vida aquática apresentou quocientes de risco entre 8,7 e 20,9, sendo o rio Piracicaba o ponto mais preocupante.
E nos Estados Unidos, os dados apontam que cerca de 95% dos adolescentes e adultos apresentam algum nível de contaminação por PFAS. Então, essa pesquisa ela ressalta a importância de monitorar a presença de contaminantes emergentes em rios e em outros corpos d'água, a fim de prevenir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. E a gente vai trazer aí o Diogo já para a conversa e fazer a primeira pergunta, né? Diogo, para começar essa conversa, gostaria que a gente contasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, o que são esses contaminantes emergentes? Então, Renato, Gustavo, vocês deram uma aula já, né? Vocês pegaram um estudo agora da Unicamp aqui que esclarece já muita coisa sobre os PFAs. Só que quando a gente fala de contaminante emergente, né, ele pode fazer uma ilusão a tudo que é tóxico e que não é removido ou eliminado pelo processo hoje tradicional das empresas de saneamento e tratamento de água para consumo. Então, entre eles, como vocês colocaram, que são os PFAs, mas tem aí também os hormônios, os anticoncepcionais, os fármacos, a cafeína, a sucralose, bactericida, inseticida, tudo que é fertilizante, tudo que sai, os PFAs, a questão de protetor solar, toda essa cadeia dos PFAs, porque são os polifluoralquilatos, então tem aí uma cadeia química muito extensa em relação a isso, totaliza mais de 1000 compostos. Então, os contaminantes emergentes, em suma, é tudo aquilo que hoje passa pelos sistemas de tratamento de água para consumo humano e não são tratados. Eles não estão ainda com visões para a população, e isso acaba realmente chegando no nosso organismo. Não só o PFA, mas como todos esses contaminantes, como eu coloquei para vocês. Ô, Diogo, e aí fazendo até um paralelo, né, com esse estudo que a gente trouxe da Unicamp, ele fala ali do PFA, dos PFAs, né, e que eles são substâncias que trazem um risco à nossa saúde e ao meio ambiente. Mas você citou diversos outros, né? Tem um também que eu acho que está muito conhecido, que são os microplásticos também, que tem cada vez mais aparecido. Mas essas outras entidades aí de emergentes, né, de contaminantes emergentes, todos eles causam um impacto ao meio ambiente, trazem uma consequência à nossa saúde? Isso já é dado ou ainda faltam estudos conclusivos? Como que é o impacto? Porque, né, aparentemente são muitas substâncias que acabam passando pelos sistemas tradicionais aí de tratamento e a gente não sabe muito as consequências disso para o planeta. Como que é? Bom, vamos lá. Tem aqui, são vários números e várias analogias que a gente pode fazer. Só falando um pouquinho, quando vocês colocaram em função do estudo da Unicamp, vocês colocaram que foi encontrado no Rio Jundiaí, né? Aí, na contramão, o Rio Jundiaí, há poucos anos atrás, foi reclassificado. Foram um dos poucos rios, poucos casos até que eu conheço, que o rio ele tinha uma classe 4 e ele foi elevado para a classe 3 para preparar esse rio para ser um rio de abastecimento humano. Então, um rio de classe 4, normalmente, ele não é usado para abastecimento humano. Um rio de classe 3 ele já pode ser começado a utilizado. O rio de classe 2 é o contexto do rio para servir de manancial. Então, você vê, fizeram uma reclassificação, e aí quando você vai fazer essa reclassificação, nesse rio tem lá os PFAs, vendidos os PFAs, e com certeza outros vários contaminantes emergentes dentro da bacia do PCJ, que é uma bacia que abastece grande parte da população do interior de São Paulo, aqui região de Campinas, super industrializada. A questão dos outros contaminantes, hoje aqui no Brasil ainda é um pouco carente, né, em função da legislação, em função de normativas. Quando você olha para a União Europeia, quando você olha para os Estados Unidos, esses locais já têm contextos mais objetivos de descarte de efluentes, de controle de efluentes para esse tipo de contaminante. Você pega um rio hoje que é contaminado, tem estudos que mostram na própria União Europeia por contaminação de cocaína, por contaminação de hormônios, por contaminação da resistência das pessoas a antibióticos, porque esses mananciais hoje, principalmente em regiões
de escassez hídrica, onde você tem uma concentração muito maior dos contaminantes dentro desse... Você tem menos água, mesma quantidade de contaminantes, você tem uma concentração muito maior dentro dessa água, acaba chegando para as pessoas uma concentração maior desses contaminantes. E aí você acaba tendo uma tolerância, começando a ser mais tolerante a antibióticos, a fármacos, por exemplo. Outro, quando você citou aqui o microplástico, né? O microplástico hoje, a gente estima que aí 90% do que tem nos oceanos, eles sejam oriundos das microfibras, que muito da parte de lavagem de roupa, questão sintética, aquela coisa toda. E aí o pessoal fala que normalmente... E aí, só a nossa audiência aqui, e depois de ouvir esse podcast, talvez vai começar a comprar água mineral. Porque hoje você fala assim, quase por semana você come um cartão de crédito de tanto microplástico que vem na sua água. Então, realmente, são números expressivos que fazem com que a gente tenha e leve mais ainda esse tema para um critério de conscientização, tanto governamental, como dos órgãos competentes, das concessionárias competentes que realizam a gestão dos recursos hídricos nos nossos estados e no nosso país. Não é incrível que você falou dos microplásticos, né? De quase uma água. Eu moro em Santos, né? E eu estava vendo que teve um estudo aqui do Instituto Oceanográfico da cidade em relação ao canal, né, de Santos e o estuário aqui de Santos, e foi comparado com outros estudos no oceano. Foi o estudo que falou que aqui era o lugar com mais, que eles tinham achado mais microplástico, comparado com os outros locais que já fizeram esse tipo de estudo, né? Então, a razão é exatamente essa, porque a água, né, das pessoas que são lavadas, né, roupa principalmente, de toda a cidade e da região aqui, vai toda para o mar, e acaba sendo que a gente tem essa sopinha de microplástico no mar, né? Bom, mas falando em relação às tecnologias, a gente tem tecnologia hoje que a gente conseguiria tratar essa água para não ter esses contaminantes emergentes, elas não ficarem altamente contaminadas da maneira como elas estão hoje, como a gente mostrou entre esses dois estudos? Tem, Gustavo. Até dando outro dado do microplástico, você falou de Santos, né? Existe a grande mancha de lixo do Pacífico, que é no tema ambiental, ela é muito conhecida, e aí tem lá um instituto, uma ONG, chama Ocean Cleanup, que gerencia essa mancha de lixo. Então, quem tiver curiosidade, quiser buscar o site theoceancleanup.com, e vai ver lá a grande mancha de lixo no Pacífico. Vocês terem uma ideia, é uma mancha de lixo de microplásticos que supera 16 milhões de quilômetros quadrados. Eles estimam que são quase 2 trilhões de peças de plásticos. São mais de 80 mil toneladas de lixo dentro dessa mancha do Pacífico, que pelas correntes oceânicas, ela se acumula ali no oeste dos Estados Unidos, mais próximo do Havaí ali, então, Califórnia, aquele pedaço todo. Então, é realmente um problema mundial, não é um problema só aqui do Brasil, que é um país de terceiro mundo, onde a gente não tem as tecnologias tão adequadas, pegando gancho aqui ao tema que a gente vai falar agora. Em relação a tecnologias, o Brasil, o Gustavo, o Renato e todo mundo que está ouvindo a gente, é um país que está na vanguarda. A gente tem acesso a todas as tecnologias disponíveis no mundo. O Brasil ele não é algo que lançou o carro elétrico nos Estados Unidos e nunca chegou aqui no Brasil, só tem lá. Não. O Brasil tem acesso a todas as tecnologias de tratamento de águas efluentes disponíveis no mundo. A gente tem contatos com
os Estados Unidos, com a Alemanha, com os japoneses, espanhóis, a turma do Oriente Médio. E hoje as tecnologias elas se tangem muito na parte de membranas, que nada mais são do que superfiltros que podem separar e filtrar partículas que, dependendo do nível da membrana, a gente separa, a gente elimina vírus, bactérias. Então, assim, sim, temos tecnologias que hoje, e não são tecnologias que lançaram há 1, 2, 3, 4 anos, são tecnologias que já vêm há mais, pelo menos, de 5, 10, 15 anos atrás, na parte de tratamento de águas efluentes. O contexto, eu acho que é onde tem que se ter o incentivo, na questão fiscalizatória, na questão da legislação, para que se coloque normativas, que nem a União Europeia, que eu citei lá atrás, sobre os PFAs, eles têm lá uma definição que até 2026 eles vão banir os PFAs. Então, precisa se ter também aqui no Brasil, olhar para o que está acontecendo no mundo, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, que são aqui o benchmarking, que são os exemplos de controles ambientais que não que o Brasil não tem, o Brasil até tem uma ótima legislação ambiental, a parte florestal do Brasil é exemplo no mundo inteiro, mas realmente a parte de águas efluentes a gente é um pouco carente, talvez pela nossa abundância não deem tanta atenção, e por nesses outros locais, na Califórnia você não tem água, o pessoal tem que buscar o reuso como fonte de abastecimento humano, a Europa da mesma forma. Então, quando a necessidade ela é premente, realmente você abre os olhos para pensar um pouco mais fora da caixa e preservar esses recursos. Então, a tecnologia, respondendo objetivamente agora, para tratamento, a gente tem ampla disponibilidade e conhecimento. Diogo, mais uma dúvida que me surge aqui. Só um dado rápido. Essa mancha no Pacífico, só para contextualizar o tamanho dela, ela é o tamanho de 3 vezes a França. É isso. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia de que tamanho é isso que o Diogo falou. Um tamanho muito grande. Eu ia até comentar uma questão sobre essas ilhas de plástico, né, e do plástico de uma forma em geral, é um problema que a gente vive muito grande. Você falou dos microplásticos, Diogo. Antes de entrar na próxima pergunta que eu tinha feito, eu estava conversando com uma amiga recentemente sobre um estudo de análise de ciclo de vida que foi realizado, que muitas empresas têm utilizado o PET reciclado para fazer tecido, né? O que, poxa, maravilhoso, né? Tá pegando uma matéria-prima e transformando em tecido. Mas ela estava me contando desse estudo de análise de ciclo de vida que esse material feito de PET reciclado é o que mais solta microplástico nos oceanos na lavagem. Ou seja, o impacto acaba sendo gigantesco, porque acaba sendo um problema que a gente não vê, que vai contaminar águas, e aí entra até na próxima pergunta, né, que eu ia fazer sobre a tecnologia. É uma tecnologia que ela é cara de ser implementada, que você estava falando de regularizar, governo intervir, né? As empresas, é um custo muito alto para elas colocarem, os governos para as suas secretarias ou departamentos de água e tratamento de esgoto colocarem isso para que a gente tenha uma água limpa e sem essa contaminação. O que está faltando aí, se a tecnologia existe, para que de fato a gente tenha o uso dela. Eu lembro que a gente fez um episódio já faz um bom tempo falando de descentralização até das redes de tratamento de água, para que as pessoas pudessem, devido à falta de acesso ao saneamento, ter sua própria mini central de tratamento de água lá. E uma das grandes dificuldades que a pessoa que a gente estava conversando falou era o custo de, às vezes, você colocar um filtro mais potente, ou não tinha ainda uma tecnologia no conhecimento dele para aquela tecnologia, né, que eles tinham desenvolvido, para filtrar outros tipos de resíduos, né? Então, acho que fica uma questão mais financeira, regulatória, que é entender um pouquinho mais, porque se existe, por que a gente está deixando se contaminar dessa forma, né? Eu acho que assim, a questão do custo sempre ela tem que ser levada em consideração. Claro que a membrana ela é uma tecnologia mais cara que a tecnologia convencional, que você tem lá um conjuntinho, 2, 3 tanques, você coloca produto químico, que ele é puramente para tratar cor e turbidez, para tratar barro na água.
Só que a gente sabe que não tem só barro na água. Tem lá os outros contaminantes, o pessoal depois coloca o cloro, tem lá a questão mata os vírus, as bactérias, dá proteção microbiológica para a água chegar na sua casa. Só que aí esses outros monte de contaminante emergente, que são os microplásticos, que a gente falou, os fármacos, os PFAs, esses produtos químicos convencionais não retiram. Você precisa das membranas. O custo das membranas, ela evoluiu muito junto com a tecnologia. E é um paradigma que foi quebrado. Então, quando você fala osmose reversa e ultrafiltração, são os tipos de membrana aqui que a gente pode trabalhar. Você tem um conjunto, né, para a audiência entender aqui. Você tem desde um filtro de areia, depois você tem uma microfiltração, depois da microfiltração você tem a ultrafiltração, depois você tem a nanofiltração, depois você tem a osmose reversa. A evolução dessas tecnologias é simplesmente o tamanho de poro da membrana. Então, a osmose reversa, que é a mais seletiva de todas, ela separa sais, 10 a menos 6 microns, que é o tamanho do poro, né? Muito menor do que um fio de cabelo. Então, a ultrafiltração é um fio de cabelo. Então, você não passa sais na osmose reversa. A ultrafiltração já separa vírus, bactérias. Então, quando você fala em tratamento de água, você tem um processo de ultrafiltração, você já começa a separar grande parte desses contaminantes que a gente está falando, de vírus, bactérias, patógenos, fármacos, etc. e tal. Exemplos, a CAESB, a concessionária pública de Brasília, eles fizeram um projeto que Brasília ela é uma região de escassez hídrica e foram fazer o tratamento do Lago do Paranoá. O Lago do Paranoá notoriamente, conhecidamente, é um local de supercontaminação. É quase uma represa Billings aqui de São Paulo, que recebe muito esgoto das residências que tem ali em volta. E a CAESB, para fazer esse tratamento, ela adotou a ultrafiltração como processo. É um projeto super conhecido, que foi fornecido, hoje já está em operação, então quem acaba recebendo essa água tratada da CAESB lá na região de Brasília, já tem uma água de excelente qualidade chegando nessa residência. A Sabesp, aqui em São Paulo, em determinadas estações de tratamento, já está colocando também a ultrafiltração como tecnologia de tratamento de água para abastecimento e consumo humano. Isso também ajuda demais no abastecimento. Outras concessões podem fazer, sim. Pelo que eu tenho conhecimento, a Sanepar no Paraná também já utiliza, a Sanasa aqui na região de Campinas já utiliza, eu não consigo citar todas aqui, mas assim, já existem exemplos de concessionárias públicas utilizando das tecnologias avançadas para tratamento de águas efluentes. A indústria, ela tem isso mais na mão, porque ela consegue ali manejar os seus custos de investimento vis-à-vis, de repente, uma projeção de água de reuso, que eu acho que é o caminho natural que deveria ser feito por toda a indústria no Brasil, e aí você trabalhando no reuso, além da questão de redução de custo também, você tem o driver de não descartar do meio ambiente, não captar do meio ambiente, então você consegue atuar num contexto sustentabilidade, que é até o nome aqui do nosso podcast, né? No ESG, então o reuso trabalha muito com isso, e você também evita o lançamento de efluentes, mesmo que sejam tratados conforme os parâmetros da legislação, mas que os contaminantes emergentes voltem para um determinado corpo receptor. Então, as tecnologias têm um custo um pouquinho maior, mas evoluíram muito o custo, principalmente no custo energético, a osmose reversa, a ultrafiltração, que não eram só membranas, mas também custo de energia para fazer esses sistemas funcionar, avançaram muito e hoje se mostram realmente viáveis de mercado, não são tecnologias inviáveis. Só uma dúvida rapidinho, Gustavo. Essas tecnologias, vocês falou dos tamanhos de filtros, a gente fez um episódio, soltou na semana passada, né, fez uma semana com a Fundação Amazônia Sustentável sobre a contaminação dos rios com mercúrio. Seria possível fazer também a separação desse elemento ou aí já não conseguiria esse tipo de tecnologia?
Sim, como eu falei, por uma tecnologia que chega no sal dissolvido, tudo que é antes do sal dissolvido, moléculas de metais, isso aí são muito maiores do que um sal dissolvido. Ele consegue tranquilamente ser tratado e separado. Claro que, assim, como todo filtro, isso é importante, não é mágica, né? A gente não está falando que a gente vai assumir com contaminante. Você tem a água suja que sai desse tratamento. Então, quando você entra num filtro de areia, imaginar que você tem um filtro de areia, de tempo em tempo a pessoa tem que lavar a areia para tirar o contaminante e ficar ali parado. Essa água de lavagem, ela vai carregar aqueles contaminantes todos. A osmose reversa, ela trata a água do mar. Então, para você ter uma ideia, quando entra a água do mar dentro de uma osmose reversa, aproximadamente 45% a 50% da água vira água limpa, e os outros 55% a 50% viram água concentrada, com todos os contaminantes dentro dessa corrente de rejeito que a gente chama. A ultrafiltração também, ela também tem os momentos de enxágue delas. Então, quando você tem um enxágue, você tem a geração de um efluente carregado de contaminantes, com uma concentração muito maior do que a que entrou, porque ela vai estar toda concentrada, parada no filtro. E aí você tem que ter, obrigatoriamente, e aí é um outro contexto, uma outra discussão, um processo de tratamento para que esse rejeito não seja lançado nos corpos, porque senão não vai mudar nada, né? Você tirou do seu corpo humano, mas vai voltar para o corpo hídrico. Obrigado, Diogo. E você mencionou, né, no passando, falando sobre o risco da água ter microplástico, ter a água que a gente bebe, né? Em relação a isso, o filtro que as pessoas têm em casa, ele consegue ajudar, ou mesmo usando o filtro caseiro, você ainda tem um risco de consumir esses microplásticos? Olha, tem uma infinidade de filtros, né? Em casa. Eu aqui na minha casa, eu tenho um filtro com filtro de carvão e filtro de elemento plissado, que eles chamam, né? Que é aquele filtrinho daquelas marcas de eletrodoméstico com uma telinha lá dentro. Não filtra tudo. O carvão, ele ajuda para questão de orgânicos, etc. e tal. O elemento, ele ajuda na questão de sólidos mais finos, mas esses contaminantes, a gente está falando na parte do PFA, ou outros que têm supermoléculas, fármacos, pesticidas, isso aí realmente esses filtros não tiram. Você precisa ter um elemento como uma ultrafiltração, ou qualquer coisa similar em casa, que não é nada comum. Só como exemplo também, tá? Por exemplo, quando o pessoal faz hemodiálise, o sangue é filtrado dentro de uma membrana de osmose reversa. Para deixar claro, assim, são filtros que são comuns, utilizados dentro de procedimentos médicos, na hemodiálise, e você tem a osmose reversa para utilização. E, Diogo, mas não... vai lá, não, só um comentário, mas economicamente para um consumidor não seria viável, né? Não, é muito mais... Aí fica muito... Realmente, o custo ele já fica bastante elevado. O pessoal usa muito mais equipamentos pequenos para escalas laboratoriais. Você usar para consumo humano... até você consegue ter filtros com membranas, tal, mas são filtros muito mais caros e hoje pouco acessíveis à maioria da população brasileira, e etc. E, Diogo, e essa contaminação dos rios, né, a água, de uma forma em geral, ela, com esses contaminantes emergentes, ela acontece mais devido à atividade empresarial, né, indústrias, empresas que não têm fiscalização, descartam esse tipo de material de poluentes nos seus efluentes, né, com um manejo incorreto no seu tratamento, ou acaba sendo mais por parte das pessoas, nós consumidores, que
jogamos o plástico e isso vai degradando e vai contaminando os rios, jogamos remédio, né, de forma incorreta, ou uso de fertilizantes. Tem algum número que demonstra onde que vem a maior parte dessa contaminação? Assim, até de forma lógica, você tem uma quantidade de efluente público muito maior que a quantidade de efluente industrial. Você tem hoje a população realmente de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você considerar, você gera muito mais efluente do que a própria indústria gera e descarta. Só que o efluente da indústria é um efluente muito mais tóxico do que o efluente da população. Então, eu não tenho um estudo, inclusive, eu converso às vezes com alguns institutos, algumas ONGs, mas a gente não tem um estudo técnico que faça essa correlação de potencial de contaminante. Falar assim, porque um tem menos volume, maior concentração de contaminantes, o outro mais volume e menor concentração de contaminantes. Quando você olha para a questão de PFAs e a questão de fármacos, o público, eu acho que ele tende a ter uma contribuição mais relevante. Quando você olha para a questão de microplásticos, eu entendo, eu vejo que a parte industrial talvez tenha uma contribuição mais relevante, pelo próprio contexto e produção. Então, hoje, você fala assim, os PFAs hoje, eles estão presentes desde a geração do esgoto doméstico, que sai da sua residência, até, por exemplo, o chorume, que é gerado dos aterros sanitários. Então, o lixo da caixinha de McDonald's que você comeu, sem personificar no McDonald's, tá? E a caixinha do sanduíche que você comeu e você jogou no lixo, que tinha aquele microfilme para deixar o sanduíche quentinho, gostoso quando chegar na sua casa, aquilo lá tem PFA. Então, aquilo lá vai para o seu lixo, aquilo lá vai para o aterro sanitário. Quando chove, a chuva carrega todo aquele contaminante, joga para dentro do solo, vira chorume, é tratado pela estação, não é tratado PFA, volta para o rio. Então, é uma forma, é indireto. Não é que a indústria que gerou, não foi você que gerou. Foi a embalagem do produto que continha contaminante. Quando você passa a bucha na frigideira da sua casa para tirar ali a gordura que ficou, solta pouco antiaderente que tem ali. O antiaderente é PFA. Tudo que retém o calor. Quando você lava, vai na praia, passa o protetor solar, lavou, tomou banho, aquilo lá é PFA. Quando a indústria têxtil vai fazer a lavagem dos jeans, as lavagens das camisetas, como você comentou, da fabricação de roupas recicláveis, carrega uma série de contaminantes, de microplásticos para os rios. E então, você não tem essa correlação aqui do que contamina, da onde vem o maior contaminante. Mas realmente a indústria em si, ela hoje tem um potencial tóxico. Você fala os fertilizantes, o agronegócio, os ingredientes ativos, os herbicidas, os agrotóxicos. Você tem aqui parâmetros na água potável, mas você não tem parâmetros, às vezes, no descarte de efluente. Só que isso acaba indo para o rio, que é usado para a captação da água que vai para sua casa. E aí isso reaparece para você. Então, existe aí os dois lados da moeda, tanto na contribuição pública para a contaminação, como também da contribuição industrial. Bom. E como é que a gente pode falar? Não, só um comentário rapidinho, Gustavo, um comentário adicional que você falou dos lixões, né, dos aterros. Isso quando vai para um aterro bem feito, né, Diogo? Porque no Brasil a gente tem 40% ainda de aterros controlados e lixões a céu aberto, né? Sem falar nos aterros que às vezes não tem todo o trabalho ali de impermeabilização do solo que realmente vai contaminando, né? Que Perfeito, Renato. É até maior, né? Exatamente. Desculpa, Gustavo, só queria comentar isso porque acho que é algo que a gente tem que pensar que vai aumentando esse problema. Sim.
Não, e aí a gente fazer uma pergunta em relação a como é que a gente pode evitar ou diminuir, o que a gente pode agir, né, como sociedade, como indivíduos, para diminuir esse nível de contaminação, que esses contaminantes emergentes se tornam em um problema ambiental cada vez maior. O que a gente, tanto quanto indivíduo como sociedade, a gente pode fazer nesse sentido? Eu acho que aqui a gente tem duas vertentes. Uma é a contribuição industrial, se a gente puder dividir aqui o industrial do público, né? A contribuição industrial, ela está muito mais relativa a instituir métricas de reuso, reaproveitamento, de soluções alternativas, busca de reduções de captações de águas de mananciais, de corpos hídricos nobres, reduções de lançamento em corpos hídricos. Então, a indústria ela tem esse poder natural, buscando reduções de custo, sem alterar sua competitividade e seus custos operacionais, de buscar soluções que melhor se adaptem ao contexto sustentável. E, para isso, talvez uma indústria, até para não mexer no contexto competitivo, né, porque a legislação tem que andar junto. Então, se você aumentando a régua da legislação, sendo mais restritivo em parâmetros específicos, realmente você faz com que a indústria se veja numa necessidade de instituir o reuso como métrica. Então, eu acho que tem talvez incentivos, uma indústria que faça um reuso, ela tem um incentivo tributário, X, Y, Z, a gente não está aqui para definir as regras, mas talvez trabalhar incentivos fiscais, trabalhar incentivos de produtos, incentivos de imagem, você consiga estimular realmente essa redução de lançamentos. Por outro lado, do cunho público, também a legislação ela precisa ser menos permissiva à indústria produzir produtos que cheguem nas nossas residências, que contêm esses contaminantes e que a gente reutilize. Então, coletas seletivas, não lançar as embalagens plásticas. Então, o indivíduo, quando ele começa a trabalhar, desde do canudinho que ele de plástico que ele consome, parece uma conversa xiita, extremista, não, mas assim, eu acho que existe o bom senso e o consumo consciente dos bens materiais. Então, eu acho que a questão do reciclável em casa é muito importante, você separar o que é embalagem plástica, separar o que é embalagem calorífica, isso ajuda muito na questão de minimizar o lançamento de efluentes ou geração de efluentes no corpo receptor. Até as falas, reutilizar a água da chuva em casa, quem pode, ótimo, poupa o consumo de água, tá bom, mas eu acho que é muito, falando de contaminantes emergentes, eu acho que eles estão muito mais relacionados ao consumo do que propriamente outra coisa. Com certeza, Diogo. Parte de a gente olhar para o consumo e repensar, né, a forma como que o que a gente está consumindo, da onde que vem aquele produto, como que a gente faz todo o descarte, né, e sempre tentando evitar produtos que vão causar um dano maior ao meio ambiente, é fundamental. E, bom, Diogo, a gente, né, conversa tá muito boa, muitas informações aqui, acho que sensacionais, que nosso ouvinte possa refletir um pouco sobre esse tema e buscar conhecer mais também, né? Uma conversa rápida aqui até, né? A gente está 40 minutos aqui falando, o episódio parece que não passou tudo isso, mas já faz um tempinho, né? É verdade. Mas eu queria que você deixasse, até para respeitar seu tempo também, né? A gente tem o tempo aqui que a gente marcou de gravação, pudesse passar uma mensagem para os nossos ouvintes a respeito desse tema, né? Qual a gente colocou, contaminantes emergentes, novas entidades que estão aparecendo, que talvez a gente ainda esteja aprendendo a lidar, a descobrir, enfim, e que com certeza muitas pessoas não refletem que elas são impactos no seu dia a dia. Então, acho que seria legal você deixar uma mensagem final para que todo mundo possa refletir e ficar cada vez mais pensando a respeito e informações adicionais também de onde buscar informações de qualidade, como às vezes
buscar contatos aí com você, enfim, para que os ouvintes possam se aprofundar cada vez mais no tema. Renato, Gustavo, primeiro, realmente passou muito rápido nossa conversa, muito boa. Esse papo, agradeço o espaço, parabenizo vocês também a abrirem esse tipo de tema aqui num podcast bem bacana do Beabá da Sustentabilidade. Então, porque eu acho que o caminho é a conscientização, o caminho é o estudo, o caminho é a educação. Eu acho que não há outro caminho que não seja a educação. E aqui o Beabá aqui da sustentabilidade está cumprindo com o dever de levar uma informação de qualidade, um bate-papo, trazendo números, como vocês colocaram o estudo da Unicamp no início da conversa. Então, eu acho que esse é o principal caminho, das pessoas se conscientizarem, das pessoas entenderem para onde nosso mundo está indo. Então, quando você olha hoje o retrato do planeta, das questões de mudança climática, realmente é um absurdo tremendo que a gente está vendo, e a gente está vivendo isso, não é algo que alguém está falando, vai acontecer daqui 10, 5, não sei quantos anos. Então, a gente falou hoje de contaminante emergente, mas o aquecimento global está fazendo com que a gente entre num cenário que, se nada mudar, é o fim da humanidade, dependendo do aumento do nível de calor que a gente possa chegar. Esse é um outro tema que eu gosto até de falar bastante. Então, tem até um livro que eu li não há muito tempo atrás, na verdade já li algumas vezes esse livro, que é um livro do David Wallace Wells, que chama A Terra Inabitável. É um livro que fala sobre a morte dos oceanos, a fome, o calor. Então, para quem gosta do tema, vale muito a pena ler. Ele é um livro que traz informação muito mais americana, porque é um autor americano, mas que traz um contexto global. Então, é uma fonte de informação muito bacana. E as pessoas cada vez conscientizarem muito mais umas às outras. Então, amanhã, uma pessoa que você vê jogando lixo na rua, que seja um amigo, fala assim, putz, pega aqui, separa esse lixo, vamos fazer uma reciclagem. Não é papo de ambientalista, extremista, que quer salvar não. É quem está pensando nas próximas gerações. É quem quer preparar o mundo melhor para os nossos filhos. Então, a conscientização e a educação levam para isso. Agradeço o tempo aqui de vocês e fico à disposição para falar quando for necessário. Excelente, Diogo. A gente agradece que essa mensagem que você deixa é uma coisa que a gente tenta passar sempre aqui no nosso podcast. É um papo que é sério, não é coisa de ficar abraçando a árvore. Pelo contrário, o que a gente quer é que todos, né, as próximas gerações tenham condições de um planeta viável, né, para que possam também ter um desenvolvimento econômico, social. Então, isso é de extrema importância, a gente está pensando. Obrigado pelas indicações, pela conversa, e a gente também está sempre de portas abertas aqui para fazer outros episódios, outros conteúdos. Agradecemos muito a sua participação aqui e queria agradecer a todos os nossos ouvintes também por nos escutarem. Obrigado. No próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade, acho que o Gustavo provavelmente vai dar um tchau aí, ou se quiser dar mais um tchau aí também. Bom, eu ia mencionar, né, que o que o Diogo falou vai muito de acordo com o que a gente sempre fala aqui, que hoje, né, no dia que a gente está gravando, que é o 11 de setembro de 2023, a gente até colocou um post, porque o que tem acontecido, né, recentemente de tragédias climáticas, que a gente precisa... Hoje veio o que está acontecendo na Líbia com as enchentes, mas a gente teve aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, teve em tantos outros lugares, o mundo inteiro... Litoral Norte, Nordeste. No Nordeste, como tem enchente no Nordeste, na Bahia, a Bahia está vendo mais embaixo d'água em época de chuva do que qualquer outra coisa. Ou mesmo o contrário, né? O Havaí, Portugal, Grécia, tudo ficando na seca e queimando
lugares que nunca queimavam. Então, a gente tem que entender que a gente, para continuar, precisa enfrentar esse problema da mudança climática, senão a gente não tem um futuro sustentável, né? Então, e aí a gente está totalmente em linha com o que você falou durante todo o episódio com a gente, não só sobre o tema da mudança climática, mas muito mais focado hoje, né, no tema de efluentes, mas que é um tema deveramente importante para a gente como sociedade seguir para frente, né? E agradecer de novo o Diogo, a todo mundo que escutou a gente até aqui, e que aqui o Beabá é sustentável. Até o nosso próximo episódio.